Ô Júlio, vale um ovo de Páscoa? Vale um ovo? Então, eu gostaria de lançar um desafio para vocês seis aqui. 6 corajosos. Eu queria que vocês desenhassem o Deus que vocês servem. Deus de Israel, desenhe para mim. Segura sua mente, desenha aí Deus. Entendeu? Eita, agora eu quero ver. Eu vou desenhar comigo. Pode ser um cantinho escondido, para ninguém ver a tua figura. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver o mais bonito aqui, ó. Quem conhece mais Deus, está assim com Jeová. Vamos ver. Mas um Deus bem bonito, hein, gente? Poxa. Não é possível que teu Deus seja Deus. Glória a Deus. Acabou, Carinho? Já. Meu Deus. Ele vai tocar puxando aqui, ó. Meu Deus, que coisa boa. Glória a Deus. Faz um Deus aí bem bonito, gente. A mente humana é uma bênção, né? A mente humana viaja, assim, cara. Isso é muito bom. Se tivesse botado no grupo, tinha trazido até canetinha colorida. Não tem que não. Vai pegar um susto. Já de antemão é isso que vocês participaram dessa brincadeira, essa dinâmica, no início dessa aula. Acabou? Foi? Então, parabéns a vocês corajosas, que fizeram o Deus de vocês. Agora mostra aí o Deus de vocês aí, pastor, a câmera. Vamos ver aqui, peraí, vamos de cada vez aqui. Fala aí, explica aí teu Deus. Ué, vazio, olha. 1 Timóteo 1,17. Ora, o Rei do céu, imortal, Invisível. Deus seja honra e glória para todos sempre. Paz. Amém. Carinho. Ele é tudo. Botou o coração agora? Amor está sobre um planeta, sobre a nossa vida. Poderoso. Está aqui no céu. E A você? gente é imagem e semelhança de Deus, então o desenho. Rapaz, que bênção. Fala uma palma para ele, pessoal. Palma para ele. Glória a Deus. Obrigado. Então, pessoal, eu fiz isso para a gente quebrar o gelo e a gente já partir do princípio de que cada um tem uma ideia de Deus, né? Cada um vai ter na sua cabeça uma imagem de Deus. Mas eu gostaria de frisar o que o Ivan falou, o Carinho falou, que o nosso Deus é espírito, que o nosso Deus é um Deus invisível, né? Então, para nós humanos, desenharmos o Senhor fica meio complicado, fica meio difícil. Então, você imagina o que a nação de Israel passou. Você imagina quando Deus dá essa ordem que a gente leu aqui em Êxodo 20, para que o povo de Israel não fizesse ídolos, não fizesse imagens do que havia no céu, na terra, ou embaixo da terra. Você vai ver que é um conflito muito grande e que a mente humana ela precisa ser doutrinada. E aí você fala assim, poxa, mas será que Deus não poderia ter feito de uma outra forma? Não, Deus tinha que dar aquelas leis para aquele povo. O povo que Deus tinha chamado do Egito, a nação de Israel, elas estavam em formação. Então Deus precisava criar leis, Deus precisava criar limites para aqueles homens e para aquelas mulheres. E é aí que surgem os 10 mandamentos, é aí que surgem as leis. E eu estava lendo um livro e ele diz assim, ó, no preâmbulo do primeiro mandamento de Deus se identifica. O segundo mandamento é muito próximo do primeiro. Ambos são de ordem espiritual e afirmam a existência de um Deus vivo, o único que deve ser adorado. Aqui, Javé proíbe a adoração aos ídolos
e o culto a qualquer imagem de escultura ou de pintura como objeto de adoração. E nesta forma de idolatria que o presente capítulo pretende focar. Como eu estava falando para vocês, a nação de Israel estava saindo do Egito. E ela estava vindo com uma doutrina muito grande. E essas manias que eles estavam tendo ali no Egito estavam na mente daquelas pessoas. E Deus precisava impor limite. Deus precisava tirar da mente dos egípcios a ideia dos deuses do Egito. Quando a gente analisa e vê que Deus impõe esse limite, a gente percebe que a nação de Israel era uma nação contaminada e que fazia os seus deuses, a nação do Egito, era uma nação contaminada e que fazia do Egito vários deuses. Na frente aqui a gente vai ver uma foto de alguns deuses que eles faziam. E a gente vai entender o porquê que a nação de Israel foi tão influenciada. Mesmo Deus se manifestando, a gente vai ver que a nação de Israel, para se libertar de adorar a ídolos, de cultuar a ídolos, foi um sacrifício. E aquela nação não se desprendia daquilo, mesmo Deus falando, mesmo Deus utilizando Moisés, impondo os limites, a nação continuava se contaminando. Diz assim, os patriarcas do Gênesis e os israelitas do deserto sabiam muito pouco sobre os atributos de Deus. A revelação divina aconteceu de forma gradual ao longo do século até a manifestação do Filho de Deus. Os dois primeiros mandamentos do Decálogo são o que maior impacto causaram em Israel. Deus é espírito e invisível, e hoje qualquer cristão sabe disso. E aí eu gostaria de convidar alguém para ler para mim João 4:24. Pode deixar aí, pode deixar aí. Alguém lê para mim João 4:24. Outra pessoa já abre a Bíblia aí e pega para mim Colossenses 1:15 e outro 1 Timóteo 1:17. São três passagens que a gente vai ter uma noção de quem é Deus. E por isso que eu fiz essa brincadeirinha com você. Quem achou pode ler, por favor, bem alto. Deus é Espírito e conta que os que o adoram em Espírito e em verdade. Obrigado. Colossenses 1:15 agora. Quem pode ler? Bom, pessoal, participar aí. Qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Obrigado. Qual a imagem? Deus invisível. E aí, Timóteo, quem vai ler para mim? Primeira carta a Timóteo 1:17. Ele até falou. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, Invisível. ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Viu, pessoal? Não tem como, por mais que a gente venha querer desenhar a imagem de Deus, por mais que a gente queira fazer no papel a imagem de Deus, não é possível a mente humana desenhar Deus. Alguém sabe aqui qual é a forma de um espírito? Quem é que sabe aí? Levanta a mão e fala aí, quem sabe a forma de um espírito? Alguém sabe me dizer uma forma do que é invisível? Alguém sabe? Ninguém sabe. Está entendendo? Essa era a questão que Deus estava confrontando a nação de Israel naquele momento. Essa era a questão que Deus estava querendo colocar diante de Israel. Eu sou um Deus que sou espírito. Eu sou um Deus que sou invisível. Então não tem como você me desenhar, não tem como você fazer imagens. Tudo isso que está aí no Egito são demônios, são imagens. Nenhum deles me representa. Então quando Deus tira a nação de Israel daquela escravidão, Deus cria essa lei. Olha só, a partir de hoje vocês não vão fazer ídolos, porque se vocês olharem para trás aí, vocês vão ver que no Egito mais tem ídolo, e a gente vai ver as pragas, Deus confrontando aqueles ídolos, batendo de frente com aqueles ídolos que estavam ali. Se você for aqui as imagens, está dando para ver. Se você for ver, aqui no mínimo tem 12 ídolos que o povo do Egito adorava. No mínimo, esses ídolos aí, a nação de Israel tinha contato com eles.
no mundo. E para aquele povo se libertar daquilo ali, ficou muito complicado, ficou muito difícil, porque estava impregnado, foram 400 anos vivendo ali no Egito. Então, se libertar daquilo ali era só uma limpeza espiritual. E a gente vai ver que hoje também não é fácil de algumas pessoas se libertarem de ídolos, se libertarem de imagem, de escultura. Hoje a gente está com a nossa visão aberta, o Senhor abriu os nossos olhos, e a gente acaba enxergando que tudo isso é idolatria. Mas algumas pessoas ainda estão cegas porque foram ensinadas, foram doutrinadas. Normalmente as pessoas do Nordeste, que as pessoas são mais devotas de santos, de imagens, são mais culturalmente forçadas a serem adeptas, por exemplo, de adorar imagens, de adorar esculturas. E isso tudo a gente tem que entender que está errado. Só que a gente precisa falar com essas pessoas com um coração sábio, com um coração leve, com um coração quebrantado, para não ferir essas pessoas. E a gente vai ver que durante muitos anos Deus trata com o povo, tentando libertar o povo disso. Mas mesmo assim, Deus encontrou as suas dificuldades. A idolatria é a representação imagética por escultura ou figura de um suposto Deus, alguma divindade, de um santo, de um anjo, de um homem ou de um animal. Então, a idolatria que a gente vai tratar do capítulo 20 de Êxodo é a idolatria espiritual. O que nós vamos tratar é sobre algo espiritual. Eu não vou levar para o outro lado das outras coisas que são idolatria, né? Aquela pessoa que é fã de Roberto Carlos, aquela pessoa que é fã de, sei lá, esses grupos mais modernos aí, tá? Então, não vou levar para esse lado não, tá, pessoal? Mas cuidado, hein? Cuidado, vai ser graças a Deus. Então, o que a gente vai está tratando nessa manhã é sobre essa idolatria espiritual. Então, nós vamos focar diretamente em ídolos, imagens e escultura. Então, a idolatria é isso, é uma representação imagética que a pessoa cria e começa a adorar, e começa a se consagrar àquela imagem, àquela escultura. E a gente vai ver que um patriarca bem famoso passou por isso no meio da sua família, o nosso patriarca Abraão. Quando ele foi chamado, a gente vê que o local que ele vivia era um local mesopotâmico de muita idolatria também, né? E dos caldeus, o seu pai, a sua família, eles eram adoradores de ídolos, mas aquele homem mesmo assim não se deixou contaminar e acreditava no Deus soberano. Os ídolos de fato não são deuses, apenas são chamados assim por existirem na mente dos seus adoradores, mas não reais de fato. O objeto de adoração dos gentios são representações demoníacas. Os pagãos adoram os próprios demônios. Não existe Deus além de Yahvé. Os cristãos devem manter distância dos ídolos. Então, quando Deus se manifesta à nação de Israel, Ele queria que o povo se libertasse daquilo. Porque na visão espiritual, presta atenção no que eu vou falar agora, na visão espiritual, os ídolos são demônios. E eu vou te provar isso aí, como a gente leu. Quem pode ler para mim Levítico 17:7? Abre aí, vamos lá. Vamos exercitar a Bíblia aí, para você sair daqui tinindo hoje pela manhã. Abre aí, Levítico 17:7. O outro, Deuteronômio 32:17. 1 Coríntios 20 já está aqui no livro, eu mesmo posso ler. Mas se alguém puder ler para mim Levítico 17:7. Vamos acordar aí, pessoal. Vamos despertar um pouquinho. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios. Opa, quem está ali? Está ali na Bíblia aí? Levítico 17:7. Isso. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios Aos demônios. Olha aí, aos demônios. Olha os quais eles se prostituem. Isto ter-lhe-á por estatuto perpétuo das suas gerações. Olha aí, está vendo? Estatuto perpétuo pelas suas gerações, ou seja, uma orientação divina, para que a gente não adorasse, porque na visão divina, esses ídolos
seriam demônios. Quem pode ler para mim Deuteronômio 32:17, por favor? Sacrifícios oferece ao diabo. Não há Deus, há Deus que não conhece. Aos Deus que ele quer a pouco. Os pais não se envelheceram seus pais. Tá bom, só tem. Então a questão do Rubens, provavelmente uma versão de corrigida, ela fala diabos. Agora outras versões falam demônios. A revista atualizada, ela vai falar demônios. Então lidar com os ídolos é lidar com demônios. Você já. Deixa eu concentrar aqui para não atrapalhar os irmãos. Vocês já tiveram alguém que chegou a vocês e falou assim: caramba, eu vi aquela imagem se mexendo. Alguém já ouviu falar nisso? Já teve essa experiência de alguém chegar e contar assim: caramba, eu vi o olho piscando naquela imagem. Caramba, eu vi aquela imagem se mexendo. Já teve, Varão? Então, gente, eu acredito assim que isso possa sim acontecer. A pessoa não está surtando, a pessoa não está delirando, porque biblicamente aquelas imagens de escultura, elas são demônios, são coisas que te levam a se distanciar de Deus. E se são demônios, ela tem um peso espiritual. E por incrível que pareça, isso pode sim acontecer. De uma imagem, de repente, soltar água, de uma imagem, de repente, soltar sangue, de uma imagem, de repente, se mexer diante de você. Tudo isso são manifestações espirituais e que a gente precisa considerar. Só que eu não quero entrar nesse detalhe agora. Isso aí é uma dentro do livro para a gente entender um pouquinho mais. O que nós precisamos entender é que na visão divina, ídolos, imagens, escultura, são demônios. São coisas que estão ali para te desvirtuar, para te tirar do foco principal, que é a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, que é para te tirar do foco e te colocar no caminho da prostituição. Por que no caminho da prostituição? Porque você está indo após outros deuses e acaba não adorando ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus e a terra. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa adorando imagem, vê uma pessoa se consagrando a uma imagem, aquela pessoa está de fato sacrificando e adorando aos demônios. E se você for analisar, pare e pense aqui comigo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você já reparou que algumas religiões, essas entidades, elas fazem questão de receber um sacrifício? Você vai sacrificar para mim. Vai matar uma galinha, vai agarrar não sei o quê, vai fazer um monte de coisa. Você já percebeu que no fundo essas entidades ou essas manifestações demoníacas, elas no fundo querem receber adoração e serem semelhantes a Deus? Porque quem é que pediu para receber o sacrifício primeiro? Quem foi? Primeiro recebeu o sacrifício? O próprio Deus. O próprio Deus recebeu o sacrifício na oferta. Entendeu? Lá no Gênesis, de Caim e Abel foi sacrificado. Verdade? Entendeu? Então, quem primeiro recebeu o sacrifício como adoração, como perdão pelos seus pecados, foi o próprio Deus. Daí para frente, a gente vai ver que há uma preocupação do mundo espiritual em querer ser semelhante a Deus. A gente vai ver a preocupação de Satanás sempre querer ser semelhante a Deus. E nessa, ele quer trazer a adoração para si. Ele quer desvirtuar as pessoas. Vou falar agora de modo geral, não vou falar só para a igreja, vou falar para o mundo todo. Ele quer fazer com que o mundo se prostitua. E esse mundo se prostituindo, ele não tem conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus invisível e real, que é espírito, e que não quer que o homem se relacione com ele com imagens, com escultura, nada disso. Então você vai perceber que alguns lugares fazem questão de colocar imagens, fazem questão de colocar ídolos. E eu não vou entrar aqui no detalhe das obras artísticas. A gente precisa diferenciar obras artísticas, tá, pessoal? De imagens de escultura. Você não vai chegar no museu e vai falar assim: aquela imagem para ali é um ídolo. Lembra que eu falei no início da aula que a gente precisa levar para o lado espiritual? O problema é quando a gente trata aquilo do lado espiritual. Hoje, museus
galerias que estão cheias de artes, né? E isso é relevante, e isso não é proibido por Deus. Tanto é que a gente vai ver em Êxodo 35, 30 ao 35, que o próprio Deus, ele inspira alguns homens para que estes homens façam desenhos, para que estes homens façam alguns artifícios no templo, para que a população, a nação tivesse conhecimento. Só que esses homens, quando trabalharam, eles não trabalharam com o fim de desenhar algo para ser adorado. Essa é a diferença. Está entendendo o que eu estou falando? Aquilo não era aquele querubim desenhado, aqueles anjos desenhados na cortina, não era algo para ser assim, vamos dizer assim, adorado, mas sim era uma manifestação de arte divina. Então vamos lá, vamos ler aí, Êxodo 35. Quem pode ler para mim? Êxodo 35, do 30 ao 35 também. E aí alguém já prepara Números 21:8. Números 21:8, por favor. Números 21:8. Êxodo 35, 30. A mensagem dele. Deus chama Bezalel e Arion. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhes tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Eliobe, filho de Aizimá, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do portador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e ao tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Isso. Então a gente vai ver que o próprio Deus, ele não cria um preconceito com essas situações de obras de arte, né? Porque o perigo é a idolatria. O perigo é fazer daquilo algo que seja adorável. Tanto quando a gente vai para o museu, quando a gente vê essas obras de arte, não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Tá? Então você pode ir ao museu, você pode ir em obras de arte e admirar o pintor e admirar aquilo ali como uma obra de arte. O que você não pode fazer é comprar um quadro, comprar uma escultura e depois dobrar o seu joelho, acender uma vela e orar e rezar e fazer alguma coisa ali. Isso não. Porque aí você já está levando para o lado espiritual. E o lado espiritual a gente sabe que só existe um Deus a ser adorado. Né? E alguém lê para mim aí Números 21:8, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe sobre uma haste, e será todo mordido que olhar para ela e verá. Então, aí, uma outra situação que a gente vê que foi uma ordem divina. Quando Moisés ali no deserto constrói, né, as serpentes, que a irmã Solange deu para a gente, e a gente vai ver que Deus não considerou aquilo ali uma imagem de escultura. Deus, o próprio Deus, mandou criar aquilo ali, e o povo olhava para aquilo ali e acabava sendo curado das picadas. Só que mais lá na frente, a gente vai ver que o povo acabou se contaminando, que o povo acabou adorando aquela imagem da serpente. E aí o que Deus faz? Levanta um rei chamado Josias e manda Josias detonar as serpentes. Aquilo que um dia serviu para ser uma cura para aquelas pessoas, as pessoas desvirtuaram e começaram a adorar, fazer daquilo ali o seu Deus. E aí Deus, como é soberano e não atura, não troca sua glória com ninguém, ele manda Josias, o rei, destruir. No segundo mandamento, o verbo fazer é empregado no imperativo negativo. Não farás para ti. O primeiro erro na prática
da idolatria está no fazer. Então eu gostaria que você frisasse muito isso. Você vai sair dessa manhã entendendo o seguinte: o grande erro do pecado da nação de Israel é fazer para si ídolos, é trocar um Deus verdadeiro por um Deus falso, um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de cobre, um Deus de ferro. Isso era o que Deus estava batendo naquele povo. Vocês estão saindo do Egito, e no Egito vocês viram vários deuses de pedra, vocês viram deuses com cabeça de animais, vocês viram Deus de metade homem, metade animal. Só que eu não quero isso, eu não quero que vocês me adorem assim. Eu não quero que vocês façam ídolos para vocês. Eu sou Deus de vocês e vou me relacionar com vocês de forma invisível. E eu quero que vocês acreditem do jeito que eu sou. Então, naquele momento, Deus proíbe a nação de Israel de fazer qualquer tipo de ídolo para ser adorado. Alguns rabinos dizem que é por isso que a nação de Israel, até hoje, os homens e as mulheres de Israel quase não fazem imagem de escultura. É raro você ver uma obra de arte feita por um judeu. É muito raro, porque eles levam muito a sério isso. Depois da revelação de Moisés, depois do Monte Sinai, que Deus manifesta a Moisés, a religião judaica, eles levam tão a sério isso, que é raro você ver um artista judeu. Nas galerias mais famosas do mundo, a galeria de Louvre, em Paris, na Inglaterra, os museus britânicos, que são os museus mais famosos do mundo, o próprio lá no Cairo, no Egito, você não vai ver quase obra de arte a nível de judeu. Por quê? Porque eles, nesse caso, eles levaram muito a sério essa ordem divina e a proibição de eles fazerem ídolos. Mas nem sempre eles fizeram dessa forma. E Deus chama aquele povo, tira o povo do Egito, mas mesmo assim o povo ia idolatrar. Moisés se ausentou por 40 dias enquanto permanecia na presença de Deus no Monte Sinai. O povo hebreu, liderado por Arão, fizeram um bezerro de ouro. Você vai ver que mesmo Deus proibindo aquele povo de fazer ídolos, de fazer imagens, aquele povo, dias depois de serem libertos da escravidão, fizeram um bezerro de ouro. E aí eu te chamo a atenção para aquilo que a gente falou aqui no início da aula, que o povo ainda estava com aqueles ídolos impregnados na cultura deles, na mente deles. De olha o que eles construíram: um bezerro de ouro. Vamos voltar aqui. Vocês conseguem identificar algum ídolo aí parecido com o bezerro de ouro? Então você vai ver que quando Deus entra para proibir a nação de Israel, Deus estava completamente com razão. Vocês não podem fazer ídolos para vocês, porque Deus sabia o povo que ele estava lidando, Deus sabia o povo que ele estava tratando. O exemplo dizer que eu trouxe você algumas pessoas aqui na frente, cada um fez uma coisa da sua mente, do que eles acham que é Deus. E quando o povo constrói esse Deus aí, esse bezerro de ouro, a gente vê que a nação ainda estava contaminada. Moisés desce furioso e quebra aquilo ali, né? Quebra as tábuas do rei, sobe de novo, dá um puxão de orelha, Deus dá um puxão de orelha no povo, mas o povo ainda não parou de adorar. Depois de Moisés, a história da nação de Israel continua. E aí, levando-se os grandes reis, mas mesmo assim, Deus sempre teve que ter esse momento de tratar com o homem, com os líderes de Israel, porque os líderes de Israel sempre se contaminavam. Você já deve ter lido na sua Bíblia algo assim, ó: fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma das coisas que Deus mais julgava no seu tratamento com os reis, com os líderes de Israel, era isso. E um dos fatos que mais pesavam para Deus olhar para aquele homem e dizer assim: eu fez o que é reto aos meus olhos, era a idolatria, eram as imagens que aqueles homens ou quebravam
É por isso que quando você lê a sua Bíblia em Reis, em Crônicas, você vai ver que em alguns momentos, alguns reis, você vai se deparar com essa leitura aí, ó. Fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Para se fazer o que era reto aos olhos do Senhor, esse rei tinha que destruir os ídolos da nação de Israel. Então todo rei entrava como rei e destruía os ídolos. Aos olhos de Deus, ele era um homem reto e bom e agradava ao Senhor. Mas aqueles reis que surgiram lá depois de Moisés e que continuavam com a idolatria, aos olhos de Deus, eles eram considerados maus. Eles não eram bons reis. E a gente vai ver um monte de reis que na avaliação divina deixaram a desejar. Por exemplo, reis e Gor. No reino do norte, a gente vai ver Jeroboão, Zinri, Onri, Acabe. No reino do sul, Roboão, Acasias, Asa, Josafá, Joás. Isso aí são tudo homens que praticaram a idolatria mesmo depois de Deus lá no Êxodo ter proibido. Você vê esse conflito da natureza humana todo o tempo em buscar alguma coisa para adorar. Em todo o tempo buscar alguma coisa para contemplar, para tapar esse buraco de adorar a Deus. Esse vazio dentro da humanidade não para lá não. Quando Deus proíbe o povo de adorar, anos mais tarde a gente vai ver que homens continuaram, homens chamados por Deus da nação santa, continuaram adorando a ídolos e fazendo imagens. Mas alguns homens também se destacaram, como Ezequias, como o próprio Josias, que eu citei aqui mais tempo. Foram homens que, quando tomaram posse do reinado e sentaram na cadeira de reis, eles destruíram os ídolos. Eles quebraram os ídolos e falaram: não, a partir de agora a gente vai voltar o que nós aprendemos com Moisés. Nós não vamos mais adorar a ídolos, nós não vamos mais nos prostituir, nós não vamos mais praticar a idolatria. E esses homens, aos olhos de Deus, foram considerados homens bons. Mas é interessante a gente ver que durante anos essa ansiedade ela permeou o ser humano. Ela vive cultivando dentro de nós esse desejo para adorar, para buscar alguma coisa. E aí, em termos de mundo, né, no mundo, uma visão mais macro, a gente vai ver que os povos sempre buscam alguma coisa para adorar. Que os homens sempre buscam alguma coisa para adorar, para se cultuar, para buscar a Deus, para fazer a ligação entre o que é espiritual e o que é natural. Não era só a nação de Israel que queria fazer seus deuses, como eu disse, o próprio Egito, antes da nação ser chamada, já tinha seus deuses. E aí que a gente vai perceber que eu aprendi uma coisa bacana e eu gostaria de dividir com vocês. Um livro chamado O Fator Melquisedeque. Esse autor do livro Fator Melquisedeque, eu botei até ali John Richard, é um teólogo bem famoso. E ele fala o seguinte, que o ser humano, nessa busca incansada por alguma coisa por adorar, ele acaba, em algum momento, se deparando com a criação, se deparando com aquilo que pode ajudar a chegar a Deus. Porque se você for reparar, todos nós temos um vazio dentro da gente que só Deus pode preencher. Que todos nós buscamos uma espiritualidade, uma ligação com o mundo espiritual. E aí ele vai considerar isso como uma revelação geral. Que todos os ídolos, por mais, vamos dizer assim, fora da atualidade que ele seja, ele vai buscar alguma coisa para adorar. Ele vai buscar a árvore para adorar, ele vai buscar o sol para adorar, ele sabe da noção de casamento, ele sabe da noção do pecado, do que é certo e errado. Por mais remota que seja uma tribo indígena, eles vão saber que dentro deles tem um vazio tão grande que eles precisam buscar esse Deus verdadeiro. E eles buscam através das imagens, e eles buscam através de alguma coisa que tentam fazer essa ligação. Só que buscam às vezes de maneira errada, de maneira equivocada. E é isso que a humanidade faz. Esse distanciamento que a humanidade faz, ela acaba, nessa busca por essa ansiedade, ela acaba se distanciando de Deus.
E todo tempo Deus vai querer voltar a ser o Deus verdadeiro, que um dia foi lá no início para Adão e Eva. Um único Deus, um único Senhor. E quando Deus entra na nossa vida, é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer fazer com que a gente o adore em espírito e verdade, que a gente o busque só Ele, e que todo o tempo essa nossa ansiedade, essa nossa busca por alguma coisa, seja, vamos dizer assim, como é que eu uso a palavra? Seja ocupada somente por Ele. Por isso que às vezes você já percebeu que você, quem gostaria aqui de morar num lugar de fazenda, uma vaquinha, uma casinha bem bonita? Quem gostaria de morar num lugar desse? Levanta a mão aí. Um lugar mais tranquilo. Olha aí, a maioria. Sabe o que é isso aí, cara, que você gostaria de buscar? E que você queria no final da sua vida? Ou se pudesse agora? Isso é um pedaço do Éden dentro de você. Isso é um pedaço do Deus verdadeiro dentro de você. Porque essa nossa ansiedade de querer isso é um pedacinho da manifestação divina dentro de você. É por isso que nós homens buscamos coisas que nos ligam ao mundo espiritual. É por isso que nós homens, eu não vou falar só da igreja, eu vou falar de todo ser humano. É por isso que nós humanos buscamos esse elo de ligação com o espiritual. Porque nós sabemos que um dia nós perdemos essa essência lá no Jardim do Éden. Lá no início da criação, nós perdemos essa adoração ao único Deus. Nós perdemos essa adoração de um lugar agradável, de um lugar confortável. E nós sempre vamos buscar esse lugar. E nós sempre vamos buscar essa ligação, esse elo com esse espiritual. Está entendendo? É por isso que a mente humana está sempre procurando ídolos, está sempre fazendo imagem, está sempre buscando um lugar que te dê paz, que te dê tranquilidade. Só que eu queria te dizer que isso, só quem vai te dar é o Deus verdadeiro. É o Deus invisível, é o Deus que é espírito. Nenhuma imagem, nenhuma escultura é capaz de saciar esse vazio que a humanidade tem dentro de si. Nenhum homem, nada, nenhum ídolo, nenhuma música, nada disso é capaz de preencher aquilo que só o Deus da criação faz dentro de você. Esse vazio que a humanidade tem, só essa humanidade pode. Não vai ser bezerro de ouro, não vai ser ídolos, não vai ser poste de madeira, não vai ser serpente, entendeu? Não vai ser aves, não vai ser nada disso, gente. Só um Deus verdadeiro é capaz de preencher isso dentro de você. Esse vazio que existe dentro do ser humano, só o Deus verdadeiro é capaz de preencher. E isso é que Deus está nos ensinando. E é isso que Deus quer ensinar para o homem, para a criação dele. Não adianta vocês construírem ídolos, não adianta, vocês nunca vão manter esse contato se não se ligarem comigo, o Deus único e verdadeiro, que vos tirei da terra do Egito, que estou dando a vocês uma condição boa, uma terra boa. Está entendendo? Esse vazio, você pode olhar para a pessoa, hoje você não está dentro da igreja, e eu acredito que Deus tem preenchido esse vazio dentro de você, e você adora em espírito e em verdade. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem o Senhor Jesus, reparem isso, elas estão sempre querendo alguma coisa, não é com o mundo espiritual. Porque dentro dela, como disse Dom Richard, existe uma revelação geral, um pedacinho do Deus verdadeiro, por mais que essas pessoas estejam mortas espiritualmente. Aí um outro assunto teológico, eu vou entrar nesse detalhe. E quando a gente vai avançar para o Novo Testamento, a gente vai ver em determinado momento, Atos 17, 16, e aí eu vou até fazer questão de ler, e eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia, vamos ler Atos 17, vamos ler. Eu faço a leitura e você me acompanha. A gente vai se deparar com um fato bem interessante. Eu já estou lá no tópico 3, está em idolatria no Novo Testamento. Atos 17, 16 a 31. Diz assim:
enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram para um herói, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinaste, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo que vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois que adorarais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Está vendo aqui, pessoal, um pedaço daquela natureza humana, do ser humano sempre busca alguma coisa. Você vê que nesse texto aqui, eles buscavam o Deus desconhecido. Nem imagem tinha, nem imagem de escultura tinha nesse momento aqui. Mas aquela necessidade do fator Melquisedeque é tão interessante isso, que eles buscavam esse Deus desconhecido, mas buscavam. Vamos seguir ali. Paulo aproveita esse momento para evangelizar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana, ou seja, o princípio da criação, para buscarem a raça humana para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite da sua duração. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, até no final dos tempos. Paulo era um homem de Deus, revelação purinha. Para buscarem a Deus, e se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui eu gostaria de abrir uma aspa. Paulo é um homem tão sábio e tão movido pelo Espírito Santo, que quando ele se depara com essa idolatria ateniense, ele aproveita esse momento. E aí eu já vou fazer menção da irmã Elô, que é uma missionária e que certamente já deve ter passado por esses momentos fazendo missões. O Robson também está ali, já foi para alguns lugares, né, fora do Rio de Janeiro para evangelizar. E a gente vai ver que em alguns lugares, algumas pessoas acabam se desvirtuando, né, e aproveitando para idolatrar. E é nesse momento que o missionário não se prende à religião. É nesse momento que o missionário não se prende a rótulos de assembleia, de batista, de presbiteriano. E ele prega esse Deus vivo e verdadeiro. Talvez se fôssemos nós poderíamos falar assim: caramba, como é que pode Paulo falar de um poeta? Só que Paulo não queria nem saber o que as pessoas estavam pensando. Para Paulo era mais importante pregar a esse Deus invisível, real, esse Deus vivo, do que se prender aos dogmas humanos e aos dogmas dos seres humanos e aos mandamentos humanos, do que ao Deus Todo-Poderoso. O mais importante para Paulo era pregar esse Deus poderoso. E nesse momento aqui, esse texto sagrado que ele
daquela época para entrar e evangelizar. E nesse momento ele prega: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a ouro, e a prata, e a pedra, a trabalhos trabalhado pela arte ou imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E é nesse momento que Paulo aproveita e prega a palavra de Deus. E esse Deus desconhecido foi uma abertura para Paulo pregar a palavra de Deus. Paulo ali vai usar dois termos interessantíssimos: porque nele vivemos, nos movemos e resistimos. Esse é um texto poético de Epimenides, 600 a.C. Esse poeta escreve sobre isso. E Paulo vai ali, aproveita e prega essa palavra, prega esse texto bíblico para chamar a atenção dessa pessoa. O que eu queria que você fizesse, e que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã, é que, por mais que a gente se depare com algumas pessoas idólatras ao nosso redor, não crucifique essa pessoa, mas aproveita essa oportunidade para evangelizar essa pessoa, para ter essa sabedoria e esse entendimento, como Paulo teve em Atos capítulo 17, de não chegar e crucificar essa pessoa, e bater nessa pessoa, e falar de forma agressiva, de forma grossa, que ela vai para o inferno, que ela vai morrer. Mas seja sábio, utilize a abertura que essa pessoa te der para pregar esse Deus invisível e real. Ainda que você use alguns subterfúgios, entendeu? Que aquela própria pessoa esteja usando. Olha a Deus e peça a Deus te dar sabedoria e inteligência para que você entre ali e evangelize e mostre para aquela pessoa que os ídolos e que as esculturas não agradam a Deus, porque Deus é invisível e real, é espírito, e que aquilo não agrada a Deus. Então aproveite as oportunidades que o Senhor certamente te dará para pregar a palavra dele verdadeiramente. Estude a palavra de Deus, estude as coisas acerca da palavra do Senhor, das manifestações de Deus, para que a gente não fique sendo levado por qualquer engodo, por qualquer enfado. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que agora eu quero ver quem é aluno da escola bíblica dominical. Quando alguns homens da Bíblia anunciavam a palavra de Deus e pregavam a palavra de Deus, alguns desses homens, desses discípulos do Senhor, foram confundidos. E eu gostaria de saber quem foram esses homens que foram confundidos com deuses romanos. Alguém sabe o que dizer? Vamos lá, hora de pensar, pessoal. Vamos lá, vamos pensar. A Bíblia vai falar de dois homens que foram confundidos. A gente vai ver que a idolatria está tão impregnada no homem que qualquer movimento espiritual, as pessoas eram associadas a deuses. Paulo, quem falou Paulo aí? Bom, teve um outro homem. Não. Vamos ler Atos 14, 12 aí. Quem pode ler para mim Atos 14, 12? Não foi o Pedro que entrou dentro do barco com Jesus? Eles chamaram muitas vezes por Barnabé e Júlio, a Paulo, e no tempo estava em frente à cidade, trazendo para a estrada a mão todos e nautas que iam a multidão aos Você vai ver que Barnabé e Paulo foram chamados de deuses. Júpiter e Mercúrio eram deuses romanos. Você vê que a natureza humana sempre de idolatria, sempre de querer se contaminaar. Então, quando aqueles homens fazem um milagre ali, cheios do Espírito Santo de Deus, eles são considerados Júpiter e Mercúrio.
E aquela população ali vai logo querer adorá-los, só que eles não recebem aquela adoração, porque eles entendem que não era aquela vontade de Deus, e que Deus não queria que os homens o adorassem, que os homens adorassem os seus discípulos, né? Então a gente vai ver que a idolatria, ela faz parte da vida humana, é aquela luta constante do próprio Deus com a criação. Então é uma luta que a gente vai ter sempre que lidar com isso. Infelizmente, é algo que a gente vai ter que lidar até o final dos tempos. Tanto é que no futuro vai ter o anticristo, vai ter as manifestações da putaria, eu não vou entrar nesse detalhe para não embaraçar a sua cabeça. Mas é interessante você ver que a natureza humana sempre busca a idolatria, né? Sempre buscando alguma coisa para adorar. E como eu disse, já caminhando para o final da aula, esse Êxodo do capítulo 20, deixa eu voltar aqui. Êxodo capítulo 20. A gente vai ver que existem dois momentos, né? A primeira foi de imagem e escultura, e não te curvarás diante dela, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade, né, dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui também a lição não vai tratar sobre isso, a revista não trata sobre isso, mas é um assunto bem interessante, né? Eu tenho uma corrida aí para quem chegasse aqui também e falar sobre isso. Porque se a gente está falando sobre o segundo mandamento, a gente não pode deixar de falar o que ele diz na sua totalidade também, porque é a palavra de Deus. E como a gente está estudando o recado, a ética, o Sinai, a gente precisa entender também, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a vontade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem acredita aí em maldição hereditária? Então, a gente vai ver dentro da igreja um conflito muito grande sobre isso, né? Sobre as pessoas que acreditam, sobre as pessoas que não acreditam. É um assunto bem polêmico. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes teológicos desse assunto. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente busca a palavra de Deus, a gente precisa entender que quando Deus fala isso aí, Deus visita a vontade da terceira e quarta geração, você vai perceber que Deus ali está fazendo um comparativo, né? Que Deus vem num conselho: ó, vocês não vão fazer ídolos, vocês não vão fazer imagens, vocês não vão adorar nada, porque eu sou Deus, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas também faço misericórdia a milhares. Então, a gente acredita que quando Deus faz isso, Deus, ele sim visita a maldade. Mas isso não quer dizer que você que teve um pai alcoólatra, que você vai ter que ser alcoólatra. Isso não quer dizer que você que teve um passado aí, um pai várias vezes divorciado, que você vai ter que, na tua vida, ter o divórcio. Que você teve um pai que foi, eu falei, alcoólatra, idólatra, que você vai ter que ser também. A gente acredita que quando os 10 mandamentos tratam disso aí, ele está falando o seguinte: que eu sou Deus que visita a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, realmente ele visita a maldade dos pais e dos filhos quando os filhos não se convertem, quando não há uma ruptura espiritual daquilo. Aí você vai falar assim: mas irmão, ó, dentro da igreja tem um monte de gente assim. Nós não temos condição de julgar se fulano de fato está convertido ou não, se ciclano de fato aceitou Jesus ou não. O que nós acreditamos é que quando Jesus entra na tua vida, há uma ruptura de ligação com o mundo espiritual que os teus pais viviam e que
até a terceira e quarta geração. Mas eu também sou Deus que faço misericórdia de milhares e milhares. A misericórdia de Deus, nesse texto bíblico, é maior do que a mão pesada de Deus que visita a maldade. Porque a maldade, vamos dizer assim, é a terceira e quarta geração. É uma figura de linguagem. É um tempo. Não necessariamente a terceira e quarta geração. Pode ser a quinta, pode ser a sexta, pode ser a sétima. Vai depender se aquela pessoa quebrou ou não aquele elo espiritual que seu pai tinha. Por isso que é importante a gente se converter e aceitar Jesus na nossa vida, para que o que é passado fique lançado para trás, para que tudo se faça novo. E realmente as influências que você teve do seu pai, do seu avô, não sobrecaiam sobre você. Porque eu acredito muito no mundo espiritual. Eu acredito sim que os demônios que atacaram o teu pai na idolatria, ou teu avô na prostituição, eles podem sim te atentar e te atacar. Mas isso não quer dizer que seja uma maldição hereditária. Isso é um mundo espiritual. É um conflito espiritual que existe e sempre vai existir. Porque a vontade de Satanás é te matar, roubar e destruir. É a vontade de Satanás. E ele tentou fazer isso com o teu avô, ele tentou fazer isso com o teu bisavô, com o teu tataravô, com os teus pais. Só que quando você aceita Jesus, isso é quebrado, isso é aniquilado. E você não pode ficar carregando dentro de você esse peso espiritual de que o que aconteceu no ano passado vai ter que acontecer agora na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Você é uma criatura e essa maldição não vai sobre a sua vida. Estas coisas não virão sobre você, porque você é um servo do Deus Altíssimo. E nós conhecemos um texto bem famoso, que todo mundo conhece, que está em Ezequiel 18. Quem pode ler aí? Ezequiel 18, 2 para mim, por favor. Eu queria ler tudo, mas é muito grande, o tempo já avança. Isso, 18. Leu 20 para mim, para a gente ganhar tempo, por favor. 20, por favor. 20. 18 e 20. A alma de pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do será sobre ele, cairá sobre ele. Obrigado, irmão. Isso mesmo. Está vendo? Não adianta. Quando há uma ruptura, o justo, ele vai ser justo, e o ímpio vai ser ímpio. Então, aos olhos de Deus, isso vai quebrar. Então, quando esse versículo fala de terceira ou quarta geração, é isso. Se a geração continua aborrecendo o Senhor, Deus vai visitar. Mas a misericórdia de Deus é muito maior. Então Deus fala sobre isso. A minha misericórdia é maior do que a minha justiça. Então vocês que não adoram os ídolos, vocês têm muito mais chance de contar com a minha misericórdia do que aqueles que adoram os ídolos. Porque eu vou visitar vocês na terceira e na quarta geração. E se vocês continuarem adorando os ídolos, vocês estão me aborrecendo. Lembra que a gente leu lá sobre os reis? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então é mais ou menos isso. Então, esse mandamento fala sobre isso. Os expositores da doutrina, conhecida como maldição hereditária, costumam usar de maneira isolada uma parte deste mandamento. Visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, para fundamentar a sua teoria. Afirmam que se alguém tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo, tendências suicidas, é porque alguém de sua família no passado, não importava os seus avós, bisavós, tataravós, teve esse problema. Nesse caso, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão
perdão por ela, e dessa forma a maldição da família é desfeita. Uma espécie de perdão por procuração. Muito parecido com o batismo pelos mortos, praticado pelos mortos. Tal pensamento não se sustenta biblicamente. É um erro crasso. A maldição está sobre quem continua no pecado dos pais, sobre aqueles que me aborrecem, diz o versículo. Pontua com clareza o mandamento. Não é o que acontece com o cristão que ama Deus. Se fomos alvejados pela graça de Deus, ainda no tempo da nossa ignorância, quanto mais agora que somos reconciliados com Ele. Quando alguém se converte ao Cristo, torna-se nova criatura, e as coisas velhas passaram, e este tudo se fez novo. Então, fique tranquilo, creia nisso. Se no passado alguém da sua família adorou a ídolos, praticou a idolatria, praticou algumas coisas, a misericórdia do Senhor, como aprendemos nisso tudo no mandamento, vai ser muito maior do que a condenação dele. Então, se você hoje está na casa de Deus, continue adorando esse Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Eu gostaria, já para finalizar, a gente se colocasse de pé e que nós viéssemos a ler a conclusão junto. Vamos lá para a sua revistinha, pega a sua revistinha aí. Afinal de contas, rebanho, unido, leão, fome. Conclusão. Vamos ler todo mundo junto? Lá, vou ficar junto até 3, a gente lê na nossa revistinha aí. 1, 2, 3. A idolatria leva ao... Vamos ler todo mundo junto, Vamos lá. 1, 2, 3. A idolatria leva o homem para o grosseiro caminho das crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício a gente, antes as amaldiçoa. Por fim, a idolatria contraria o que mais agrada a Deus, a fé. Como os discípulos do Mestre, portanto, precisamos revelar ao mundo em amor e por meio de uma vida verdadeira, sincera e honesta, que só há um caminho: Jesus. Amém? Então, que Deus continue te abençoando. Eu te agradeço. Peço perdão aos irmãos, é que eu estou bem cansado, porque ontem para mim o dia foi bem cansativo. Eu não tive uma oportunidade de descansar plenamente. Mas agradeço a sua atenção. Que Deus te abençoe, que você possa sair daqui transformado. A irmã levantou um dedo. Tem uma pergunta. Senhor Isabel, pastor. As pessoas que eram idólatras, mas que não ouviram a palavra de Deus, não conheceram a Deus, qual o destino? Então, as que morreram, as que não chegam a ouvir sobre Jesus, sobre Deus, o que é? Então, é o que eu estou falando. Esse texto, desse fator do Melquisedeque, ele fala sobre isso. Que essas pessoas, elas vão ter elas não são indesculpáveis, porque a natureza, ela fala de Deus, entendeu? Eles procuram Deus do seu jeito, como você citou, os indígenas que procuram adorar a lua, o sol, só que elas não conhecem o verdadeiro Deus. Sim, são indesculpáveis, entendeu? Pela Bíblia Sagrada, Romanos, não tem como. Existe uma linha teológica que diz que eles vão ser salvos. Vão ser salvos porque na mente dessas pessoas eles estivessem na ignorância, não tiveram essa oportunidade. Mas eu prefiro acreditar que todos pecaram. É o que diz Romanos, entendeu? Então é meio que não tem desculpa, entendeu? São indesculpáveis. É o que eu estou falando, existe dentro de você essa necessidade, essa necessidade de busca pelo espiritual. E só o Deus verdadeiro vai poder saciar isso. Os índios buscam o sol, os índios buscam a lua, os índios buscam a estrela, outros buscam nas imagens, fazem uma imagem para si, mas biblicamente somos indesculpáveis, todos pecaram, como o pastor falou, estamos destituídos da glória de Deus. E se não voltarmos para esse Deus verdadeiro,
certamente iremos perecer. Então, eu tenho uma pergunta também. É Tem assim, quanto tempo, gente? Tá acabando. Sim. pode ser uma pergunta? Pode? Assim, é quando as pessoas morrem sem Cristo. Jesus também muitas vezes também morto também? Sem Cristo? É. Não, sem Cristo não. Vai Não tem pra como. onde? Vai pra onde? As pessoas quando morrem, quando vai sem Cristo. Então, o que acontece? Eles estão esperando o julgamento, entendeu? E provavelmente não terão outra chance. É triste. Às vezes é pesado falar isso, mas morreu sem Cristo, condenação. Poxa, Entendeu? então meu tio, minha amiga foi tudo pro inferno. Irão. Fala, Carlinhos, Vou corroborar com o que ela estava perguntando. Sim. O que acontece? O índio, ele é um idólatra, como qualquer povo que era de Canaã. Então tinha muita gente ali que não conhecia o Deus verdadeiro, porque foi criado naquela cultura. E aí, se eles morreram, eles vão para o céu? Não, eles eram um povo de idólatra. O Deus verdadeiro não foi pregado para muita gente. Foi pregado em ídolos, demônios, não o Deus verdadeiro. Morreu no pecado. Então, isso aí, foi o que Paulo, eles aqui não estavam abandonando o Deus verdadeiro, né? Que a gente leu lá no 17. Eles não estavam abandonando o Deus verdadeiro, eles estavam um Deus desconhecido. Mas Paulo aproveitou aquela oportunidade para falar, por exemplo, se hoje a gente vai pregar lá no fazer missões, lá no interior, né? E aquela pessoa tem uma imagem do Deus Sol ali. O que nós, como crentes, temos que aproveitar e fazer? Caramba, você adora o sol, né? Você sabia que quem criou esse sol foi Deus? Foi o Deus verdadeiro? Aí você começa a falar da criação, você começa a evangelizar aquela pessoa. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não, só um detalhe com relação a Paulo, que passou Fica calmo, a imagem a respeito de terceira e quarta geração. E aí,